Muitas vezes a gente, quando pensa no Sermão do Monte, a gente pensa exatamente no contexto das bem-aventuranças. E nos esquecemos que esse é apenas os primeiros versículos de um sermão extenso que pega 3 capítulos do livro de Mateus. Então, é o capítulo 5, 6 e 7. Então, e ele é um sermão bem extenso. Nós poderíamos até dizer que as bem-aventuranças, que é o principinho que está lá no capítulo 5, seria como a introdução a esse sermão. Exatamente. Porque ele vai estabelecer, através das bem-aventuranças, toda uma linha de pensamento que vai ser desenvolvida nos restantes do capítulo 5, 6 e 7. E isso é bem interessante quando a gente olha por esse foco. Uma outra coisa interessante é que o Sermão do Monte, ele vem logo no princípio do ministério de Jesus. Então a gente tem essa ideia de que esse tenha sido o primeiro grande sermão que Jesus ministrou a uma multidão. Então ele é um sermão que marca, né? Talvez assim podemos entender dessa maneira, marca o início do ministério de mestre do Senhor. E aí nós temos uma coisa muito interessante, porque a pregação de Jesus é estabelecer o reino. Então, e João Batista, ele diz isso, né, em Mateus capítulo 3, que o reino de Deus é chegado, arrependam-se porque é chegado o reino, está próximo o reino de Deus. Jesus, depois de batizado, quando ele começa a pregar, ele também vem com essa mesma mensagem, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E aí ele começa então a estabelecer as bases desse reino, as bases dessa nova aliança, que não é, e aí é que está a questão, ela não é estabelecida mais naquilo que é visual, que é o que a lei contempla. E é muito interessante isso, porque ele vai tratando de um punhado de outras questões no corpo do sermão. Então, a lei diz que, né? Mas ele diz diferente. Então, por exemplo, a lei diz que não adulterarás, mas aquele que olhar, né, para uma mulher com intenção, né, impura, já está adulterando com ela. Então, na realidade, o que Jesus está mostrando é que a lei, até então, ela julgava aquilo que era aparente. Mas nós entramos agora numa nova dimensão, que é a dimensão do reino de Deus. Exatamente. E nessa dimensão do reino de Deus, nós somos, sendo seres espirituais, não mais seremos avaliados ou medidos por aquilo que a lei estabelece como visível. Então, na realidade, o que nós fazemos? Ele abre o leque para uma nova dimensão, para uma dimensão espiritual. Exato. Uma dimensão onde aquilo que é visível, onde aquilo que é aparente, onde aquilo que é estabelecido diante de regras, não contempla mais. Agora nós entramos numa dimensão onde a única coisa que pode contemplar é a graça. Exatamente. Porque agora sim, nós estamos sendo avaliados não por aquilo que os outros estão vendo, mas por aquilo que Deus vê dentro de nós. Exato. Com isso, até desmistifica a questão de, por exemplo, do cumprimento das bem-aventuranças, a questão da salvação meritória. Eu fiz isso aqui, aí desmistifica, aí acabou, já quebra acabou. tudo. Acabou. Por isso que se nós pudéssemos avaliar isso, colocar dentro de uma balança, assim como a lei está para os judeus, a bem-aventurança está para nós, os cristãos. Né? Porque a bem-aventurança é a essência da ministração, da pregação do Senhor Jesus, né? E a lei está para os judeus, né? No aspecto, ou seja, se descumprir um requisitozinho da lei, então tropeçou em tudo. Né? Então, e as bem-aventuranças trazem esse princípio também. Porque muitas vezes a gente olha as bem-aventuranças de uma forma mais ampla, de uma forma assim, realmente mais ampla, mas a gente trabalha nessa perspectiva da bem-aventurança, trazendo para um aspecto de restauração e cura. Porque nós sempre dizemos, já dissemos aqui várias vezes, Sérgio, que grande parte, eu vou chutar aqui um
percentual aproximado, que eu não tenho aferido exatamente esse percentual, mas de 40% a 45% das pessoas que chegam até nós para serem curadas e saradas, grande parte desses 45% são consequências de descumprir princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, a consequência que vem a enfermidade na alma, e uma vez que a enfermidade na alma não é tratada e não é sarada, vai trazer o quê? Somatização. Né? Então, se a alma está ferida e não trata, começa a trazer consequências no corpo. Então, 40% a 45% de todos os casos que nós recebemos lá para serem atendidos e serem ministrados, são pessoas que infringiram, quebraram princípios da palavra de Deus. O que diretamente consiste em afirmar que conhecem tais princípios. Exatamente. E eu digo para você que desses 40%, 45%, assim de uma forma aleatória, eu volto a afirmar, são pessoas que estão lidando com a questão de rebeldia. Quebra de princípios estabelecidos na palavra de Deus e principalmente rebeldia. Rebeldia com os pais, rebeldia com Deus, rebeldia com as autoridades estabelecidas por Deus, que devem ser, na realidade, honradas. Pessoas que já passaram por várias igrejas, não é? E aí é aquele problema. Lá na igreja tal é porque o problema é o pastor. Na igreja B, porque o líder daquela ministério, parará. Então sempre tem justificativas, nunca é a pessoa. Só que o problema está dentro da pessoa, onde ela vai, vai junto. Não é? Aquela velha história. Toda igreja é perfeita até você ir para lá. Exatamente. Não é verdade? Não é isso? É isso mesmo. Porque a pessoa leva consigo as suas mazelas, leva consigo a sua visão, a sua perspectiva de uma liderança, a sua perspectiva, e muitas vezes embasada nessa condição tão importante, que eu gostei muito disso, a questão da rebeldia. Né? Que já está intrínseco ali no coração. E aí são consequências. Então cada vez a pessoa vai colher mais frutos amargos, experiências amargas também na sua vida, e aí a pessoa vai tentar projetar essas suas decepções, seus fracassos a Deus, aos pais, aos líderes, à empresa onde trabalha, ao governo, outros, né? Enfim, entendeu? Sempre para fora, nunca para dentro. É aquela justificação que houve com Adão lá no Éden, né? Ele não assumiu o seu pecado e já transferiu para a mulher, por sua vez, transferiu a serpente. É muito mais fácil fazer essa transferência de responsabilidade. Muito mais fácil. E essa tem sido uma das realidades que, inclusive, a gente quer abordar esse tema, que chama-se o escapismo. E o escapismo é esse tipo de coisa. São pessoas que sempre estão tentando escapar, ou seja, das realidades da vida. Né? Pessoas que não conseguem enfrentar as realidades. Então, sempre tenta escapar. Ou projeta, transfere para outros, ou joga para trás. O problema foi os meus pais, meus avós, meus bisavós. Entendeu? Eu nunca sou o problema. Né? Ou transfere dentro de um relacionamento de marido e mulher, transfere para a mulher, no caso do homem, né? Ou bem, resolve lá, você é mais capaz do que eu, você é mais hábil do que eu, entendeu? Então a gente chama isso de escapismo. Então são pessoas que estão sempre escapando das realidades porque elas não têm coragem ou mesmo capacidade de enfrentá-las. O Evangelho é tão lindo por isso, né, Rogério? Porque assim, quando Jesus nos trouxe esse ensinamento ali no Sermão do Monte e começou pelas bem-aventuranças, é para exatamente combater essa religiosidade de uma postura, às vezes, vamos dizer assim, de santarrão, porque ele estaria como que afirmando, olha, a partir de agora, você que está sujeito à graça, você não é observado tão somente pelos homens, mas especialmente pelo Senhor. Exato. Então, esse escapismo pode se adquirir até naturalmente. Sim. Você consegue manter uma posição. Sim. Isso é um indício de uma alma ferida. Claro. Não é verdade? Claro que é. Mas só que por Deus sabe tudo que acontece no nosso coração, né? Salmo 139 até está no boletim Atos de hoje, uma carta de um pai para um filho. Né? E fala um pouco sobre isso. Olha, eu conheço o seu levantar, eu sei quem você é antes mesmo de você ser. Não é isso, Rogério? Isso. E tem uma coisa muito interessante com relação a essa questão que você colocou. E tem um texto, uma palavra de Jesus que ele vem muito em cima disso, onde a nossa justiça tem que exceder a muito. É verdade. Então, como que a nossa justiça vai exceder em muito se não for dependendo da manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus? Exato.
Então, é muito... A porta, quando a gente fala que as portas do reino, né? E Jesus diz isso, que a porta é estreita, a porta realmente é estreita. Mas ele também estabelece que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. Então, a gente fica nessa dependência dessa graça, vivendo aquilo que ele conquistou para nós. Exato. É isso aí. Uma das coisas, Sérgio, desculpa Sim, te claro. cortar, uma das coisas mais difíceis que precisa acontecer nas nossas vidas é nós sermos curados de nós mesmos. Sabe? Porque assim... Normalmente nós é que nos causamos mais males, né? Porque, Sérgio, aquelas coisas que diz respeito ao diabo e aos demônios, em nome de Jesus, se expulsa, entendeu? Se existe alguma coisa que foi feito contra você ou você fez com outras pessoas, o perdão ele resolve esse problema. Agora, você ser curado de você mesmo, de mim mesmo, é aquela história de eu olhar para o espelho e me ver e eu lutar com aquelas debilidades, aquelas situações onde eu me sinto extremamente pequeno. E onde eu me sinto muitas vezes tentando escapar para não enfrentar o problema. Ou procrastino, ou seja, empurro com a barriga, amanhã eu vou resolver isso. Semana que vem resolvo, mês que vem resolvo. E aí, sabe? Uma bola de neve. É uma bola de neve. E aí você se depara com toda a situação todos os dias. Uma coisa que nós precisamos entender, você que nos assiste, que a nossa vida é como um bumerangue. O que é um bumerangue? É aquele efeito assim, aquele objetozinho assim, que ele é feito em um arco, né, tortinho, que você pega e você lança. E se você souber lançar bem direitinho, pessoas que já estão acostumadas a fazer isso, ele dá uma volta, dá uma curva e vem parar na outra mão. Na nossa vida é assim, tudo que não é resolvido, tudo que não é tratado, você não conseguiu ter a aprovação naquela fase ou aquela situação na sua vida, você vai se deparar com ele novamente. Ou seja, vai dar a volta, não sei quanto tempo vai levar, 1, 2, 3 anos, chegou na sua mão de novo. Né? Por isso que a palavra de Deus diz, Timóteo, né? Procura apresentar-te como um obreiro aprovado. O que é? Você precisa fazer a prova e ser aprovado. Senão você não passa para o outro degrau da nossa vida, da nossa história. Em que degraus são esses? Os degraus de maturidade, onde nós somos o quê? Aperfeiçoados diante da situação.